eu sou guardado em ti, Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que muda histórias. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que abre todas as portas, aquele que transforma, aquele que faz o que homem nenhum pode fazer, aquele que levanta o que está caído, aquele que restaura o que foi ferido, aquele que coloca em lugar de dupla honra. Bendizemos o teu santo nome, papai. Nós consagramos esse segundo momento ao Senhor e fazemos esse voto, Senhor, de mantermos o nosso coração conectado para receber de tudo que o Senhor tem. De tudo que o Senhor tem. Fale o que o Senhor quiser. Ministre aos nossos corações, nos ensine, nos corrija, nos levante, nos enche. Faça o que só o Senhor pode fazer. Damos primazia ao Senhor, Espírito Santo, para que o Senhor conduza todas as coisas conforme o beneplácito da sua vontade. E já te agradecemos antecipadamente por tudo que o Senhor fará. Alguém pode puxar esse fôlego que Deus te deu e dar um brado de louvor? De novo. Vamos gritar aleluia 5 vezes. Vai, 1, 2, 3, 4, 5. Aleluia! A unção já está aqui nesse lugar e ela faz toda a diferença. Aleluia! Se assente, mas se assente funcionando, porque pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Tem alguém animado aí? Tem alguém animado aí? Do lado de cá tem alguém animado? Deixa eu ver o lado de cá se tem alguém animado. Não, o daqui ganhou. Bora, bora. Quem está animado aqui? Bora, todo mundo junto. Quem está animado? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 3. Aleluia. Você está pronto? Você está pronto? Eita, rapaz, bom demais estar com vocês, desfrutando desse clima maravilhoso, ar-condicionado de graça. Uma hora dessa em Salvador está um calor terrível, irmão. E a gente está aqui, eu não tenho oportunidade de usar essa jaqueta em lugar nenhum, graças a Deus que eu vim para cá. Eu tirei do armário, tive que bater, que a bicha estava toda empoeirada, né? Coisa boa, maravilha estar aqui nesse lugar, com grandes amigos queridos, pastores, ministros. Que humildade do coração dos senhores estar aqui recebendo. Eu estou muito alegre porque eu estou dentro dessa comunidade hoje aqui de pessoas tão honrosas. Eu tenho observado dentro da sala, enquanto estávamos conversando, como os senhores são abertos um para o outro, né, para ensinar, para aprender. E eu estava ali sentado como o menor daquela mesa, aprendendo também, me nutrindo. Hoje estava na casa do apóstolo, bispo, um profeta, mestre. O Senhor é um fenômeno espiritual. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. e tem um louvor tocando lá. E bastou, eu estava sentado lendo um devocional. E aí o bispo chegou e sentou lá. Eu chamo um bispo por hábito, mas o apóstolo Sérgio Pessoa. E se assentou, 10 minutos ele já estava chorando, quebrantado com a adoração que estava na TV. E eu pedi uma coisa ao Senhor, que com todo respeito, obviamente, o que eu vou falar, eu quero chegar na idade do Senhor com esse coração aquebrantado diante do Senhor. Você está debaixo de um excelente pastoreio, de uma excelente supervisão. Amém? Irmãos, eu rodo um bocadinho de igrejas e eu vou te dizer, achar essa unção que está aqui nesse lugar
essa presença, o que eles carregam, não é algo comum nem fácil de se encontrar. Olhe para alguém e diga assim: parabéns, porque você tomou uma excelente decisão. Está no lugar certo, no ambiente certo, para receber a coisa certa. Então diga para ele assim: então a tua vida só pode dar certo. Aleluia. Livro de Hebreus, capítulo 11, no verso 3, se puder me dar mais um pouquinho de retorno aqui, o pessoal da mesa. Estou vendo um pix aí caindo na tua conta, profeta. Cara, o varão do teclado me deixou aqui. Tem pix para você também, se o quiser, viu? Por gentileza, se puder aqui, eu gosto de música. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir a partir das coisas invisíveis. Eu vou ler de novo. Pela fé, nós entendemos o que, pastor? Que o universo foi formado pela palavra de Deus. De modo que, o modo é esse. De que maneira isso acontece e se processa? O que é visível, posso acrescentar sem ferir as escrituras, tangível, aquilo que podemos ver, cheirar, tocar, essas coisas visíveis, elas passaram a existir a partir de coisas, que também são coisas, mas essas coisas que criam as visíveis, são coisas invisíveis. Estou falando alguma coisa estranha no nosso meio? Por que o silêncio? Quem é que viu Jesus? Ninguém. Ah, pastor, já tinha uma visão, tá tudo bem, tu me conta depois. Normalmente, não me parece que Jesus apareceu em carne para ninguém aqui ainda. Alguém viu o corpo de Jesus? Viu, estava junto com a mulher lá, quando o anjo rolou a pedra? Viu Jesus uns 40 dias posterior à sua ressurreição e assunção? Não, viu Jesus, de acordo com o livro de Hebreus também, entrar no tabernáculo celestial não feito por mãos humanas e entregar o sangue da nova aliança? Também não, mas ouvimos. E à medida que ouvimos, fé foi gerada no nosso coração. E não importa mais o fato de eu não enxergar. Eu já sei como crente que existe uma porção de coisas que são invisíveis, não irreais, invisíveis. A vida do crente vai ser muito mais fácil quando nós entendermos que muita coisa existe, porém é invisível. O problema é que estamos acostumados a querer ver. É por isso que uma das definições mais importantes que eu aprendi junto com o apóstolo Sérgio, ouvindo as ministrações dele, é que fé não foi criada por Deus para que nós recebamos, peguemos coisas que nós não temos. Eu vou dizer de novo, porque você fez cara de dúvida. Fé não é para você receber o que você não tem. Fé é para você receber o que você já tem, apenas não vê. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o sumo sacerdote dos bens já realizados. A casa já existe, a provisão já existe, a cura já existe. Fé não é para aquilo que eu não tenho, fé é para aquilo que, pela fé, eu já sei que tenho. Por que a fé? Porque a fé é o complemento da visão. O que me falta à vista, a fé complementa. Mas eu quero ficar, porque ontem falamos basicamente sobre isso. Eu quero ficar com a parte B e entrar com você em algo que o Senhor colocou no meu coração, que eu acredito que vai dar certo em nome de Jesus. Que as coisas visíveis vieram a existir a partir de coisas invisíveis. Então tudo que eu vejo foi criado a partir de algo que eu não vejo. Eu vou botar em outros termos para poder facilitar o que o Espírito Santo quer falar hoje à noite. Que as coisas que foram criadas a partir de matéria invisível. As coisas naturais foram criadas a partir de coisas espirituais. Eu vou dizer de novo. As coisas naturais têm um nascedouro, têm uma fonte. As coisas naturais foram criadas a partir das coisas espirituais. Vou melhorar. O mundo físico foi criado a partir de um mundo espiritual. Verdadeiro, real,
João viu, Paulo viu, talvez alguns já tiveram visão aqui. Existe um mundo espiritual que surgiu, gerou, fez nascer esse mundo físico. Muitas vezes, e essa é a chave do jogo hoje à noite, muitas vezes, para nós entendermos princípios espirituais, nós podemos fazer o caminho inverso e observando o natural, porque o natural veio a existir a partir do espiritual, mas o espiritual não é visível, mas eu quero aprender sobre o espiritual, eu quero entender como o espiritual funciona, só que os meus olhos são naturais. Então, observando coisas e questões naturais, é possível acharmos pegadas na areia que nos levam, nos mostram, nos fazem conhecer coisas, características e movimentos espirituais. Quem está me acompanhando aqui hoje à noite? Quem está me acompanhando hoje à noite? O que eu estou querendo dizer, a Bíblia diz melhor, quando diz em Salmo capítulo 19, que os céus estão proclamando a glória do Senhor, e o firmamento visível está anunciando as obras que Deus faz com a mão. Olhe para alguém e diga assim: Deus vai operar na sua vida com as mãos dele. Aleluia, meu irmão, você crê nisso? Eu declaro que as mãos de Deus estão entrando na sua vida, no seu negócio, na sua casa. E quem vai intentar contra o braço forte do Senhor? Quando a mão de Deus entra para tirar o que ele não colocou, mas também entra para colocar aquilo que o inimigo tirou. A mão de Deus está sobre a sua vida. Quem revela, quem pode revelar as coisas, as obras das mãos de Deus? É possível entendermos como as mãos de Deus operam observando as coisas do firmamento. É o que o texto está dizendo. Ou, por exemplo, eu vou botar esse fundamento, depois desse a gente vai ver o que o Espírito Santo vai fazer. Aleluia. Ou, por exemplo, Jó capítulo 12, no verso 7. Jó diz assim por inspiração: pergunta, porém, aos animais e cada um deles vai te ensinar. Pergunta às aves dos céus, pergunte aos arbustos da terra. Olha que coisa interessante. Paulo, quando estava pregando em Listra, não estou me lembrando qual é o capítulo agora de Atos, não sei se é 19, 16, quando ele estava em Listra, ele disse: não vos deixamos de anunciar as coisas do Senhor, mesmo lembrando que Deus por si só já tem anunciado, através do orvalho que ele te dá, através da chuva que ele te dá. Eu estou fundamentando que é possível observar coisas relacionadas à natureza e assim identificar movimentos espirituais, o desejo de Deus, o coração de Deus. A criação não foi posta ou colocada apenas para nos agradar, porque a Bíblia diz que Deus sim criou coisas para serem agradáveis à vista do homem. Eu creio que Deus quer te dar uma casa agradável à sua vista. Essa é a hora de você receber uma palavra profética aqui. Agradável à vista. Está escrito, eu não estou inventando, não estou tirando, não estou trocando a palavra. Quando eu entendi isso, eu disse: rapaz, eu quero um negócio diferente. E aí lembrar de onde eu nasci, de que lugar eu saí. E aí eu lembro que uma vez eu liguei para um rapaz, eu disse: olha, eu quero voltar a morar em Salvador, porque eu tinha durante um tempo ido para Lauro de Freitas. E Lauro de Freitas é como daqui para o aeroporto. O aeroporto é outra cidade, né? Pronto, então é como se fosse essa distância daqui para Campinas. E eu estava lá, mas aí uma vez o Senhor falou comigo: olha, eu quero te dar uma nova casa, eu quero que você mude de lugar. Enviou um profeta para falar. Quem crê aqui em profeta? Profeta, naquele dia que eu recebi a palavra, um profeta chegou com um colar, com uma chave e disse: Deus mandou te entregar isso aqui. Eu digo: meu amigo, é a faca e o queijo, porque Deus já me falou e tu veio confirmar. É de Deus, meu irmão. Quem aqui é pentecostal e crê que os dons não cessaram, que Deus ainda fala pela boca do profeta? Eu não vim de Salvador para você achar que eu sou animador de plateia. Eu vim profetizar algo sobre a tua vida, que Deus vai te dar coisas agradáveis à sua vista, para mostrar que Ele é Deus e Ele faz aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que essa conta bancária não pode fazer. Deus pode fazer, Deus pode fazer. Pelo amor de Deus, toque em 5 pessoas e diga: Deus pode fazer. Sacuda ele e diga: Deus pode, Deus pode, Deus pode, Deus pode. Ele viu uma mansão, mas duvidou. Diga para ele: Deus pode. Ele viu um carro, mas duvidou. Diga para ele: Deus pode, Deus pode, Deus pode, Deus pode. Se alguém crê nisso que eu estou dizendo, dá um brado de louvor nesse lugar. Deus pode. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, abundantemente além, segundo aquilo que pedimos e coloque a visão na sua cabeça.
Enxergue porque eu enxerguei. Aleluia. Veja porque eu vi. E onde os seus olhos chegarem, os seus pés podem chegar também. Filho do homem, você pode ver. Onde os seus olhos chegam, os seus pés chegam também. E liguei para um antigo dono, um antigo inquilino, um antigo proprietário de um apartamento que eu alugava. E ele disse para mim assim: rapaz, era para eu ter mandado a imagem para botar aqui no telão, mas você vai acreditar em mim. Ele disse assim: eu tenho um outro apartamento. Você está interessado nele? Porque ele é meio que virado para trás assim da onde você morava. É uma localização um pouco diferente. Eu digo: não quero não. Aí ele disse: rapaz, vá olhar. Eu digo: homem, eu não quero não. Porque eu achava que o que eu tinha era o melhor que eu podia ter naquele momento e já era maravilhoso. Irmão, sabe quando Deus usa até o incrédulo? O incrédulo lhe disse assim: homem, não lhe custa nada, vá olhar. Sabe o que eu disse para ele? Eu não quero. Cadê as mulheres que concordam que o homem é meio cabeça dura de vez em quando? Que é isso, minha irmã, que animação. Eu só pedi para confirmar, a irmã fez uhul. Eu estou orando pelos homens que estão sentados perto dela ali. Você vê que você não pode dar lugar nem ao diabo nem às irmãs, né? E aí ele ligou para mim e disse: e aí você vai lá? Eu disse: rapaz, eu estou passando perto, então eu vou. E aí quando eu cheguei era 5:30 da tarde. O pôr do sol estava lá e o bispo já foi lá algumas vezes e sabe. Quando eu entrei, eu jamais imaginava, irmãos, que provavelmente o único campo extraordinariamente grande, que é o Pituaçu, não sei se você conhece, é a única área verde em Salvador daquela proporção. É simplesmente gigantesco, tem um lago gigantesco, tem plantas. Eu não imaginava que em Salvador era possível você ter uma visão que você não olhasse para os prédios ou para casas. Eu não imaginava que existia na minha própria cidade um lugar onde eu olhasse pela manhã e não visse uma casa. Eu visse apenas um vale, um campo verde com um lago, o sol se pondo. Quando eu olho mais para a direita, mais para a esquerdazinha aqui, ainda pega um pedaço da praia. E na hora que eu entrei, o Espírito Santo me disse: agradável à vista. Eu digo: é quanto meu patrão que é meu. Quem está entendendo? Você sabia que existem coisas que estão guardadas para você, que você nem sabe que existe? Eu não sabia que aquilo existe em Salvador. Eu não sabia. Para mim, eu estava fadado a enxergar outro prédio, enxergar outro imóvel, enxergar, por mais bonito que fosse. Porque eu estava acostumado assim. Eu morava numa casa em Lauro de Freitas, que era maravilhosa, tinha 2 andares, tinha piscina, tinha tudo. Mas quando eu descia para tomar banho de piscina, estava o vizinho lá olhando para a minha vida. Eu dizia: qual foi a sua, negão? Ele: nada, só estou na minha janela. Ele está na sua janela? Não, você está me olhando aqui para dentro. Mas eu falava brincando, obviamente. E ele tinha um negócio de um pé de limão, que era um negócio que não faz nada a ver com pregação, só para você saber. Ele tinha um pé de limão que dava para dentro do meu terreno. Aquele bicho sujava o terreno da casa, porque caía muita folha dentro. E ele disse: rapaz, eu estou quase para cortar esse negócio, porque não dá limão mesmo. E está incomodando, porque ele pende para dentro. Ele cresceu encostado no muro dele, mas a projeção dele era para dentro da minha casa. Aí eu dizia: rapaz, vamos fazer o seguinte, porque chegou alguém diferente aqui, chegou um crente aqui. Eu deixo você deixar esse pé aí, não me incomoda, se todo limão que der para o lado de cá for meu e não seu. Bispo, 1 mês, eu estava colhendo limão daquele pé. 2 meses depois eu cheguei em casa, estou vendo um barulho, eu estou vendo ele esgueirando no muro e tentando pegar. Eu digo: olha, você não é ladrão não, esse é meu. Porque você sabe que tem coisas que não frutificam para o mundo, mas vai frutificar para você. Vai crescer e vai multiplicar, porque você é uma bênção, a mão de Deus está sobre ti, há um foco de vitória sobre a sua cabeça, tem avalanche de milagre vindo sobre a sua casa. Oh meu Deus, se você pudesse ver o que Deus vai fazer. Me ajude a entrar na mensagem, Espírito Santo. Eu estou tentando, meu patrão, mas tem uma unção profética aqui nesse lugar. Oh, irmão, nada do que eu te falar aqui profético. Normalmente eu profetizo coisas que antes foram faladas para mim, que eu criei e recebi. Tudo que eu estou te dizendo aqui, eu já criei e já recebi. Eu estava falando um dia desse na igreja, dizendo assim: olha, vai chegar dinheiro pelo correio para você. Aí o povo ficou com a boca cheia de mosca assim. Aí eu falei assim: deixa eu lhe contar uma história. Que eu estava precisando de dinheiro para poder casar. Eu estava sentado em casa.
E uma profeta, uma mulher de Deus, tudo que você precisa é de uma palavra. Quem conhece Ila Nicholas? Ila, você sabe que Ila é nível hard. E Ila estava no 220, aquele dia ela não estava bem, meu irmão, o negócio foi forte. Ela estava naquele nível, daquele jeito. E ela disse assim, cheques e dinheiro pelo correio. Irmão, se você me ver recebendo uma palavra. E meu amigo, eu tenho uma carreira tão grande, eu dancei tanto. Porque eu sei que uma palavra falada por um homem ou uma mulher de Deus, eu sei que tem muito picareta e pilantra por aí. Mas também tem homem de Deus que fala aquilo que ouve da parte de Deus. E você está em um lugar onde a palavra profética não é inventada. Eu não quero nada de você, eu não estabeleci preço para estar aqui. Eu, naturalmente falando, eu nem poderia estar. Irmãos, nós temos uma sede, mais 14 congregações, mais obra social. Eu estou no meio de uma construção. Eu vi porque eu sabia que precisava estar nesse lugar. E por amor e consideração a esse homem de Deus que é referencial, é um pai na fé para mim. Então, naturalmente falando, eu não estou aqui porque eu estou pregando e precisando de oferta. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu não estou devendo nada a ninguém. Ei, eu tenho dinheiro na conta, está tudo certo na minha vida. Você está feliz ou está com inveja? Eu estou querendo lhe mostrar que eu não estou interessado em nada do que você possa me dar. Eu só quero te mostrar que o evangelho que eu estou pregando, eu experimentei, é real. Ele é vivo, ele faz, ele faz, ele faz, ele faz. Ele faz. Eu contei um testemunho ontem, mostrei a alguns dos pastores aqui, mostrei a vocês ali como era o olho do meu filho e como eu ficava abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando. Como eu contei o testemunho ontem, agora eu estava falando o que mesmo antes disso? Hoje eu estou zoado. Hoje o caldo vai virar aqui nessa noite. A tampa da chaleira vai voar. Ó, a irmã não esqueceu não que ela está interessada em receber. Tu vai receber? Aí eu recebi essa palavra e fui para casa. Um belo dia, porque é assim, você vai nutrindo em fé, você vai confessando, você vai crendo. Então você crê que recebeu para então ter. Você não tem, então diz que recebeu. Você crê que recebeu. Então eu sabia que eu tinha recebido, eu apenas não tinha visto. Mas as coisas invisíveis, a palavra profética, já estavam gerando aquilo que é visível. Então eu estava sentado em casa, e aí chega o carteiro do condomínio com várias cartas, as cartas normais, e aí entregou lá, eu peguei as cartas, aqui pegou, foi irmã Vânia. Quem conhece minha sogra, irmã Vânia? Ali deu sorte na vida, casou a filha certa. Aí, irmã Vânia pegou as cartas, chegou a carta. E aí ela sentou na mesa, começou a abrir. Você tem alguma sogra que abre suas cartas também? Começou a abrir para poder saber o que era. Menina, isso aqui não é multa não, eu digo, está repreendido. Não era não. Aí daqui a pouco ela pegou o envelope, que era gordinho assim, ó. O envelope é gordinho. E ela disse, isso só pode estar errado. Por quê? Porque, ô Jesus, era para abrir a cabeça e fazer você crer, colocando aí dentro. Porque eu queria ter filmado a minha cara, a cara de irmã Vânia, a cara de Patrícia. Ela disse, não pode ser. Como assim não pode ser? Tem alguma coisa errada com essa carta? Errada por quê, minha patroa? Não, porque chegou aqui, está o seu endereço, está o nome da sua rua, está o CEP aqui, mas veio da Espanha. Eu não sei se eu te digo o valor, porque eu não sei se você está feliz com o meu testemunho. Eu não sei se eu te digo também que embora eu fale o valor, você vai precisar multiplicar por algumas vezes, porque era em euro. Um envelope cheio de dinheiro no meu endereço. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, se você puder crer, eu fico imaginando Deus levantando um homem em uma outra nação e dizendo, se assenta, escreve assim, Rua Orlando Moscoso, número 43, bota o CEP 41 740, aleluia, aleluia. Eu vou te perguntar uma vez e você só vai ter uma oportunidade de celebrar a altura. Quem crê para acontecer com você também? Aleluia! Eu estou tentando pregar. Calma, sim. Deixa eu tomar uma água no copo mais lindo que eu vi essa noite. Olha para isso. Desbloqueando a fé, você pode comprar na livraria. Falar nisso, para não ter problema em casa. Ontem eu esqueci de falar dos livros. Do livro que eu tenho ali, hoje está ali atrás.
porque o livro movimenta muitas ações sociais que nós fazemos. São pelo menos 12 missionários, são muitas obras. Recebi uma mensagem, por exemplo, da diretora do Presídio de Salvador. Acabei de mandar uma caixa desses livros aí para as presidiárias lerem lá. E ela mandou outra demanda. Ela tem uma demanda de papel higiênico. Sabe que Jesus disse que nós visitaríamos presos e aquela visita seria como se estivéssemos fazendo para ele? Ela me mandou anteontem. Estou precisando de papel higiênico para poder suprir aqui, porque elas estão sem e tudo mais. Enfim, não quero falar nada relacionado ao governo. Eu só sei que nós temos a nossa obrigação. Então, quando você compra um livro desse, você está nos ajudando a fazer alguma coisa dessa natureza. Tá certo, irmãos? Sem falar que, quando você ouvir o valor do livro, que é R$ 49,90, eu quero que você lembre... Eu sei. Obrigado, meu irmão. Eu quero contratar você, meu amigo. Você quer ganhar quanto? Daqui a pouco, se alguém puder trazer um para mim aqui, eu quero mostrar para vocês, e já traga ele aberto, que em cada capítulo, esse é um devocional que o Senhor colocou no nosso coração de 30 dias, que fala sobre as emoções. Graças a Deus, porque a palavra de Deus está falando muito sobre não ter cuidado sobre coisa nenhuma aqui. As pregações estão falando sobre isso. Então aí é o devocional que você vai ler a respeito das emoções, como lidar com medo, angústia, depressão. E acredite, irmãos, mesmo que você não esteja passando por isso, é melhor você alimentar a sua alma, como a bispa acabou de pregar aqui. Não espere o dia mau chegar, para você ter um bom fundamento da palavra dentro de você. Mas em cada dia, em cada capítulo, eu nunca vi isso em livro nenhum. Não estou dizendo que isso não existe, seria muita arrogância da minha parte, mas eu nunca comprei um livro dessa forma. Em cada capítulo desse devocional, você vai ter no início do capítulo um QR Code. E olha como ficou bonito isso aqui, gente. Mente renovada, vida transformada. É meu e da minha esposa. E aí você entra aqui nos capítulos. Deixa eu pegar qualquer capítulo aqui, por exemplo. O dia 7, nós falamos, o tema é esperança viva em meio às tempestades. E aí depois que você lê o devocional, você aponta a sua câmera para um QR Code que está aqui na página. Eu vou fazer na prática aqui. E aí você tem... Viva em meio às tempestades. 1 Pedro, hoje, capítulo 1, no verso... Você tem um material em vídeo, que é um aprofundamento do tema, para você não apenas ler, mas todos os dias você lê o livro, aponta a câmera para o QR Code, você tem um material, você vai estar comigo e com a minha esposa, dentro de casa, onde eu vou te contar testemunhos, coisas pelas quais nós passamos. Há 2 anos atrás, e eu tenho já um tempo de fundamento na palavra, tá? Mas 2 anos atrás, recebi uma seta maligna de dezembro para janeiro, de uma opressão nos meus pensamentos, que eu não sou uma pessoa de chorar, mas eu não sabia explicar o que era aquele ataque espiritual. Eu passei 2 meses achando que eu iria morrer. E eu quero te mostrar, e quero aliviar o coração de pessoas, porque você pode ter conhecimento da palavra, mas ainda assim, coisas acontecerem, irmãos, que eu dei graças a Deus que eu tinha feito o rema e conhecia a palavra, e sabia como botar aquele espírito para correr. Mas foi num período de 2 meses. Depois disso, o Senhor falou comigo: Samuel, parte do que você passou, eu quero que você use como uma ferramenta, porque tem filhos meus que estão passando também. Às vezes bate um sintoma no seu corpo e você já acha que é um prenúncio de morte. Você já acha que não vai criar os seus filhos. Eu estou falando profeticamente com alguém aqui. E o Senhor trouxe a resposta para você. Então, aqui tem experiência de vida, tem muita coisa boa, tá certo? Esse aqui eu vou dar ao meu apóstolo, por gentileza. Mas adquira os livros lá, tá bom? Se o livro está R$ 49,90. Alguém pagou ali por 4 livros para eu dar. Quem recebe? Deu para ela, pronto, tá bom. Irmãos, então R$ 49,90 você pode parcelar de 700 milhões de vezes. Estou brincando, acho que 12. Tá bom? Mas faça isso porque você nos ajuda muito, 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 muito. O objetivo não é apenas financeiro, não. É financeiro porque eu preciso de recursos para fazer o que Deus mandou fazer. Você está entendendo isso? Amém? Posso contar com você? Eu esqueci de dizer ontem. E minha esposa disse, é melhor você falar hoje e não voltar com nenhum. Quem vai me ajudar a ter paz em casa? Então, acho que só tem 30 ou são 40 ali, alguma coisa assim. Então, no final, no intervalo, você corre para poder pegar. Sim, deixa eu pregar. Ok. Vamos direto para o final, então, aqui da pregação. As coisas naturais,
elas existiram a partir de espirituais, e é possível fazer o caminho inverso e entender princípios espirituais a partir de observar preceitos naturais. E isso ficou no meu coração. Ficou no meu coração. Esses textos sobre, olha a natureza, os céus manifestam a glória de Deus, pergunte aos animais. Quem aqui já estava na rua e você viu uma folha caindo da árvore e Deus falou com você alguma coisa? Você observa algo natural, mas quem está ligado no Espírito vai perceber Deus falando e se comunicando. Quem já teve essa experiência, irmão? Então, eu fiquei com isso no coração e eu não sei você, eu gosto de ler umas coisas diferentes. E um certo dia, a palavra do texto que diz assim: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Sabe quando um texto pega você e você fica nele por meses, assim? Uma nova criatura, as coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. Existem pelo menos, o que eu vou falar agora é bem a grosso modo, é cortando no facão aqui, certo? Se for esmiuçar tem mais, mas a grosso modo, duas formas de fazer uma tradução bíblica. Um modo que é chamado de informal e o modo formal. O modo formal de se fazer, poucas Bíblias são assim. É como, por exemplo, a LTT, que é a tradução do texto literal, onde a pessoa que vai traduzir do grego para o português não está preocupado nem sequer com as regras de português ou com aquilo que você entende. Ele está preocupado em pegar a palavra e jogar para uma outra palavra correspondente em uma outra língua. Quem está me acompanhando? Vai fazer sentido o que eu estou dizendo aqui, ok? As versões normalmente são informais, onde ele traduz. A nossa Bíblia não está mentindo, tá? Mas ele traduz e procura saber, para o brasileiro, qual seria a melhor palavra para ele entender o que o texto está querendo dizer. Então ele adequa ao arcabouço cultural e linguístico daquela nação. Quem está entendendo? Eu estou dizendo isso porque eu tenho essa LTT e essa tradução texto literal muitas vezes vai soar até um português errado. Porque esse texto está dizendo assim, mais ou menos assim na LTT, eu não vou abrir lá para a gente ganhar tempo. Diz assim: alguém estando dentro de Cristo, criatura nova. Presta atenção. Eu sei que para traduzir para o modo informal, se alguém está em Cristo, ele colocou esse modo de escrever para ficar mais fácil da gente entender, ok? Mas uma das traduções para essa palavra em, que foi traduzida literalmente por dentro, um dos termos que aparece é a palavra enxertado. Diga assim, enxertado. O apóstolo Paulo faz uso desse mesmo termo e foi traduzido por enxertado nas cartas de Paulo. Veja que interessante. Quando ele diz, falando para os gentios, vocês que eram oliveiras bravas, vocês foram enxertados na videira. Agora não se glorie com isso não. Porque na verdade a vida, quem dá a vida a você, é a raiz que dá vida ao ramo e não o ramo a raiz. E eu misturei tudo isso que eu estou te dizendo em uma salada, porque eu acho que você já entendeu como é meu raciocínio. E eu disse, eu preciso aprender alguma coisa relacionada a esse processo que eu já aprendi, que se chama de enxertia. O processo de enxertia é que eu vou te falar algumas frases e você vai perceber que não são nada espirituais, abre aspas, quem é espiritual vai receber. Eu vou medir o nível da sua espiritualidade agora, porque eu vou ler algo que eu pensei, tirei do site da Embrapa. Pastor, eu sou meio viajado. A Embrapa, empresa brasileira, não sei o que, de agricultura, de tá. O site do órgão brasileiro que cuida disso aí. E eu vi lá, dizendo assim, que a enxertia é um processo de melhoramento genético. Atenção. Eu comecei a pesquisar com relação a essa ideia de algo ser colocado dentro do outro. E a partir daquele exato momento, a vida que aquele ramo tem não é mais a vida dele, mas é a vida que flui da planta que o recebeu. Alguém está em Cristo? Coloca a imagem no telão aqui. Olha que imagem interessante. Mas você só vai ver isso aqui, irmão, no Desbloqueando a Fé. Presta atenção, eu não vou dar aula de agricultura não, tá? Mas eu me empolguei no site. O site do Embrapa é o site mais pentecostal que eu já vi na minha vida. Eu vou lhe provar. Quem aqui já comeu laranja? E a lima? E a laranja lima? Você sabia que a laranja lima é bem comum lá na nossa terra. Você sabia que mas já ouviu falar que existe? Um bucajá. Essas plantas, esses frutos, eles passaram por um processo de enxertia. Não existe
originariamente criado por Deus, laranja-lima. Não existe. Não existe criado por Deus de forma natural a semente da laranja-lima. Ela passou a existir porque um dia alguém disse: eu vou pegar a laranja, eu vou pegar um ramo da lima e eu vou inserir, vou fazer um corte, eu vou cortar, eu vou ferir, oh aleluia, o pé de laranja, eu vou introduzir o ramo da lima lá dentro. E a partir daí vai aparecer algo novo, sem precedentes, uma fruta literalmente sobrenatural. Laranja é natural, lima é natural, laranja-lima é sobrenatural. Eu gosto de um salmo que diz assim: e conte para as gerações futuras que um povo que ainda há de nascer glorificará a Deus. Oh, aleluia! Quem aqui faz parte desse povo que não existia, que era um mistério, mas você olha para ele, ele não é nem laranja, nem lima, nem homem, nem Deus, mas é um homem cheio do Espírito de Deus. Se alguém está enxertado em Cristo, essa técnica de melhoramento genético, olha que site pentecostal, o Embrapa, consiste em pegar 2 tecidos das plantas envolvidas e colocá-las em contato. Presta atenção, na enxertia, olha o que o site diz. Existe uma planta, que essa planta é chamada de planta cavalo. Essa é a planta que será ferida. Essa é a planta que não tem imperfeição. Essa é a planta que não tem praga nem fungo. Essa é a planta perfeita que não merecia ser cortada, mas essa planta vai ser cortada. Uma das características para uma enxertia ser bem feita é que os cortes, gente, eu não estou lendo, eu não estou inventando. Você vai entrar no site da Embrapa e você vai ver, os cortes têm que ser limpos. Não pode ter sujeira na planta cavalo, oh, aleluia. Quem aqui acredita, meu irmão, que está falando de Jesus Cristo, que foi cortado, mas nele não se achou culpa, nele não se achou dolo, ele era perfeito, ele não precisava, mas a função da planta cavalo, trocando em miúdos, parafraseando aqui, já não é mais o site, eu estou colocando em minhas próprias palavras. É como se a planta cavalo dissesse: minha função é ser cortado, para que um galho que estava solto, um ramo que estava solto da fonte, que foi desconectado em algum momento, ele seja inserido em mim e receba da minha vida, passe a viver, porque eu vivo. Porque ele vive, posso crer. A vida que nós temos, olha para cá. Eu sei que você é crente, já quer louvar agora. Segure. A vida que temos não é a nossa vida. Paulo disse: a vida que eu tenho agora é a vida que eu tenho na fé, no Filho de Deus. Ele diz que a planta cavalo precisa ser cortada e precisa ser uma planta limpa. E a única coisa que o ramo precisa fazer é permanecer em conexão com ela. E agora o ramo vai passar a dar fruto. O ramo vai passar a dar fruto. Mas não porque nele há seiva. Presta atenção, o ramo que foi cortado, ele está desconectado. Esse ramo precisa ser enxertado antes que ele morra. É por isso que o evangelho tem que ser pregado em vida. Não adianta pegar um ramo morto e enxertar, a vida não volta. Enquanto há uma fração de vida, ele precisa entrar. Diga assim: estamos em Cristo. Jesus Cristo disse: eu sou a videira, meu pai é o agricultor, aquele que cuida da planta, todo ramo, nós, a parte enxertada, que estando em mim, não der fruto, ele corta. Ele diz: vocês já estão limpos pelas palavras que eu vos tenho dito, permaneçam em mim, e eu vou permanecer em vós. Se alguém permanecer em mim, vai dar fruto. E olha como o texto aqui termina: e vocês vão pedir o que quiseres, e será feito. Os pré-requisitos, de acordo com o site da Embrapa, vamos lá, os crentes espirituais que dá glória, até com o site de Embrapa, me ajude aqui agora. Porque os pré-requisitos, o primeiro eu já falei, a planta cavalo tem que ser uma planta limpa, não pode ter sujeira nela. Mas a segunda é que não dá para fazer uma enxertia de uma laranja com um morango. Ambos são frutas, mas o site diz, presta atenção, que deve existir, as plantas precisam ter
uma afinidade genética, um grau de parentesco ou de similaridade. Quem está entendendo isso aqui, hein? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E mesmo quando estávamos mortos e nos desgarramos, ele ainda se fez semelhante, porque ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tendo sido achado em forma humana, ele se fez semelhante a nós, se fez semelhante aos homens, porque não há enxerto se uma das partes não decidir ser igual a outra. Ele não se fez homem por acaso. Ele se fez homem para possibilitar que os desgarrados pudessem ser enxertados nele. Eu nasci e cresci em um lar cristão. Mas pai e mãe, mesmo que você crie o seu filho na palavra, um dia ele vai precisar crer por ele mesmo. E eu nasci de novo quando eu passava por um quadro de depressão, trancado dentro do quarto. E não tinha perspectiva de futuro, não sabia o que ia fazer, não tinha noção. Eu apenas sabia ficar dentro do quarto chorando. E imaginar que Deus tirou de um bairro pobre de Salvador um menino que estava trancado dentro de um quarto, dizendo: minha mãe ouviu, me falou tanto. Eu era cristão. Minha mãe disse que eu seria profeta para as nações. Eu não tenho passagem nem para ir para a próxima cidade. Deus, como é que eu vou conciliar o que eu estou vendo com as suas promessas? Porque eu quero crer, mas eu não consigo achar que eu vou sair daqui. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Oh, aleluia. Ao ler esse texto, eu disse: eu só preciso então fazer uma coisa, eu preciso permanecer. Eu preciso permanecer. Naquela época eu comecei a conhecer o apóstolo Sérgio, Rossana Lira, comecei a me envolver com a palavra da fé, e eu comecei a perceber, sabe que eu tenho uma garrafa lá que eu tenho que aprender a ter disciplina de tomar água. É um negócio impressionante, que quem aqui passa por essa mesma prova que eu? Às vezes é complicado para mim, então eu comprei uma garrafa grande, porque eu tenho que botar, encher, eu tenho que tomar tudo que está naquela garrafa. Só que você sabe que tem gente que não faz, mas a garrafa tem que ser lavada de vez em quando, mesmo que você só bote água nela. Metade que não disse, está com a garrafa sem lavar, tem 2 meses. Você tem que lavar. Aí eu boto o sabão naquela bucha, jogo água, fecho a tampa, e aí eu sacudo ela. Meu amigo, para tirar esse sabão de dentro é a prova. Porque você joga água, sacode, ele faz mais sabão. Joga água, sacode, faz mais sabão. Eu digo que está repreendido todo o espírito de saboado desse lugar, no nome de Jesus. Sabe o que o Senhor falou comigo? Eu vou te ensinar a lavar a garrafa e a renovar a sua mentalidade. Samuel, coloca a garrafa aberta debaixo do fluxo da torneira e deixa apenas a água entrar, a água entrar, a água entrar, a água entrar. Você não precisa se preocupar em tirar o errado, apenas precisa se preocupar em permanecer recebendo o certo. Como eu vou tirar esse pensamento de dúvida? Como eu vou tirar esse pensamento de pequenez? Esse não é o seu trabalho. O seu trabalho é deixar a água da palavra entrar na sua mente. É a entrada da palavra que dá luz e entendimento ao sábio, ao simples, Davi diz. A entrada da sua palavra dá luz e discernimento para aquele que é simples. Pastor, como é que eu me livro desse espírito de medo? Eu tenho medo, pastor, das coisas. Você só precisa se encher de coragem e não procurar tirar o medo. Você se enche da coragem lendo a palavra, permanecendo nele. Irmãos, eu cheguei num estado tão fora do comum que eu disse assim: eu preciso garantir que eu vou fazer o que a palavra está me dizendo. Eu não posso vacilar, porque senão eu não saio dessa vida. Mas eu acredito que se Deus é verdadeiro, e Ele é, eu disse para o Senhor: eu vou fazer minha parte, e o Senhor vai me mostrar se o Senhor sabe fazer a sua. A única coisa que eu achei naquele dia, bispo, foi um giz de cera verde, que eu não sei de onde apareceu aquele giz de cera encostado no canto. Não sei se foi do meu irmão mais novo. Eu risquei o meu quarto inteiro com versículos bíblicos. Em cada canto da parede. Minha mãe disse: meu filho ficou maluco, meu filho ficou doido, fizeram lavagem cerebral. Eu digo: não, fizeram, estão lavando mesmo. A verdade é essa, que eu estou cheio de coisa podre na cabeça. Eu preciso acordar e ver a palavra. Eu levantava no quarto, irmãos. Eu sabia que eu não tinha nenhum ventilador para poder refrescar o calor daquele quarto, mas eu tinha meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, vai suprir as minhas necessidades. Opa, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Opa, eu vou adiante de ti, destruindo as portas de bronze, os ferrolhos de ferro, e trazendo para você, para onde eu olhava, a palavra estava entrando. O meu papel não era acreditar no impossível. O meu papel era me encher da informação correta. O papel do galho não é fazer o fruto crescer.
O papel do galho é estar conectado. Você não precisa lutar contra os pensamentos errados. Você luta contra os pensamentos de medo, se enchendo do pensamento certo. Não, eu não vou pensar nisso. Não, meu Deus do céu. Meu Pai, tenha misericórdia, leia o certo. Não morrerei, mas viverei e contarei os feitos do Senhor. Aleluia. Basta estar enxertado. Eu preciso ter conexão com o Senhor e permanecer. E a vida dele vai me fazer pouco a pouco. Eu tenho um dos meus livros, é chamado Superabundante, que é o tema de uma conferência que Deus me deu. E eu mostro que existem 4 palavras gregas para prosperidade. Mas a que eu mais gosto, e eu falo isso no livro, é a palavra euduo, que carrega dentro dela o conceito de estrada, de progresso. A provisão, irmãos, não nasce da noite para o dia. É o ato de permanecer. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras em vós. Se você permanecer, da ideia de estrada, às vezes você vai encontrar, no processo da fé, voltando para sua casa, você vai encontrar quebra-molas no caminho. Não deixe a bola cair. Permaneça conectado na videira. Permaneça se enchendo da informação certa. E a informação errada sai por si só. À medida que a água da palavra caía, entenda, no exemplo da minha garrafa, a espuma subia e ela saía. E eu descobri, meu papel não é tirar a espuma. Meu papel é encher a garrafa de água. Diga assim, o meu papel não é me livrar do pensamento pequeno, é me encher dos pensamentos grandes. Diga assim, meu papel não é me livrar do medo, é me encher de coragem. E você se enche do que você quiser, lendo e meditando na palavra de Deus. Eu sei que ficou meio sentimental, rapaz, tem gente chorando, tá tudo bem. Vamos voltar a animar o negócio que a tampa da chaleira vai voar aqui agora, meu patrão. Porque eu nunca vi site melhor do que esse. Esse negócio desse Embrapa, Pai de Deus. Presta atenção. Ó, eu vou ler o site. Eu só vou ler o site. Está escrito assim: por quais razões naturais um agricultor investe em fazer enxerto? Por quê? Um enxerto, naturalmente, precisa ser feito. Está escrito assim. Presta atenção. Vai parecer que eu estou lendo a Bíblia. Eu sei, porque você vai celebrar, vai correr, vai cair no manto, vai chorar, vai tudo. Faça tudo. Mas eu estou lendo o site. O site diz assim, primeiro tópico, diz assim: para livrar o pomar de doenças e pragas. Não, foi de novo. O lado de cá, para livrar a planta enxertada de doenças e pragas. Eu vou falar aqui para esse lado de cá, esse lado vai entender melhor. É melhor falar da Bíblia, né? Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. O sul da Bahia, que é maravilhoso, nós temos igreja lá também. Era uma das... hoje ainda também, mas nos anos 2000, isso foi televisionado para o Brasil todo. Provavelmente alguém já deve ter escutado isso aqui que eu vou dizer. Um dos maiores produtores de cacau era o sul da Bahia. Quem aqui ama cacau? Levanta a mão, os mentirosos. Você que diz que não ama, que você gosta, que do cacau vem o chocolate. Aleluia. Do cacau vem o chocolate. Louvado seja Deus pelo cacau. Mas o sul da Bahia exportava cacau para fora. Eu conheço um casal que faz exportação hoje para a Espanha. Mas, perto dos anos 2000, uma praga, e você consegue entrar na internet e achar isso aqui que eu vou te dizer, porque foi televisionado, chamada vassoura de bruxa. Quem aqui já ouviu isso aqui? Ok, então pronto, você já está sabendo, isso é notícia natural. Tomou todas as plantações de cacau do sul da Bahia. Eles precisaram queimar tudo, tentar queimar o solo para matar a praga, e nada resolvia. Até que um técnico, alguém, disse assim: só sobrevive aí se for cacau enxertado. Eles precisaram pegar os ramos de cacau e fazer um processo de enxertia com outras plantas que tinham similaridade genética, mas que tinham dentro delas a capacidade de expelir a vassoura de ferro. O que eles fizeram?
as fazendas que começaram a investir nisso, era uma fazenda cheia de cacau e a do lado sem cacau nenhum. Qual era a diferença? O de cá foi enxertado. E a planta que é enxertada, ela está imune a doenças e pragas. Sabe o que é mais interessante? Se prepare para você dar glória. Que se você fizer um estudo num terreno que não tem cacau, tem vassoura de bruxa no terreno. Se você fizer um estudo no solo do terreno que tem cacau, tem vassoura de bruxa no terreno. Não, você não está entendendo. Está lá, a malignidade está lá, o vírus está lá, a pandemia está no mundo, mas não leva você, não toca na sua casa, o mal está lá, mas não toca em quem é enxertado. Se tem alguém aqui enxertado, dá um brado de louvor nesse lugar. Segunda razão pela qual se faz enxertia, para aumentar a resistência da planta. Oh, meu Deus! Eu estava ali no site do Embrapa, orando em línguas, dizendo, oh, aleluia, fala, Senhor. Você é resistente. Outra razão, presta atenção, para aumentar a produtividade da planta. A planta enxertada, ela produz pelo menos 3 vezes mais do que uma planta que não é. Ela produz mais. Por que ela produz mais? Eu fiquei curioso. Procurei um outro artigo, dentro do mesmo campo lá. E tinha lá, porque uma planta enxertada, oh meu irmão, você vai ter que conhecer a Bíblia para pegar isso aqui. O que está ligado diretamente à capacidade de uma planta produzir é a quantidade de insetos polinizadores que se achegam a ela. E o site está dizendo assim, que uma planta enxertada, ela exala um perfume diferente. E por causa disso, eles fazem um teste, bispo, é impressionante. Ele coloca uma planta enxertada e uma planta não enxertada e solta 50 abelhas, que é um tipo de inseto polinizador. As abelhas podem passar perto do que não é enxertado, mas procura um incenso, um cheiro diferente. A Bíblia diz que de nós exala o bom perfume de Cristo. Então as conexões que você precisa vai procurar você. Quem vai receber aqui agora? O que você precisa vai te achar. Toque alguém e diga, vai te achar, vai te achar. As conexões vão te achar, o dinheiro vão te achar. Só fique enxertado, só fique enxertado, só fique enxertado. Meu Deus, enche esse lugar de glória a Deus. Eu agora entendi, bispo. Eu entendi porque às vezes tem coisas que parece que chega a mim que eu nem pedi. Eu estou terminando, me dê mais 2 minutos. Um dos países que eu viajei esse ano, esse ano eu fiz Paris, fiz Roma. E eu estava indo para lá. Comprei uma passagem normal. Mas quem sabe que de executivo é outro nível. Então eu estava crendo e confessando por um upgrade para ir para a classe executiva. Quando eu acordo no dia da viagem, apareceu um upgrade para mim e para minha esposa. Eu disse, é de Deus. Fechei o dela. Não, fechei o meu. Quando fui abrir para fechar o dela, parece que o meu era o último. E não tinha para ela. Eu disse, minha mulher está grávida. Ela vai me obrigar a dar o meu para ela. E eu vou me lascar lá no fundo. Então Deus, de obras completas, o Senhor vai fazer uma cadeira aparecer para mim. Porque quem confessou que quem creu fui eu. Eu passei o dia todo, eu liguei, bispo, eu liguei para a TAP. Não tem mais vaga. Está lotado. 2 da tarde, fui no aeroporto. O voo era 7. Não, perdão, 9. Fui no aeroporto, não tem vaga. Não tem vaga. Fui 5, não tem vaga. Cheguei no aeroporto, dizendo, eu vou viajar de primeira classe. Eu vou viajar de primeira classe. Eu vou viajar no passado, não vou viajar sendo que viagem é essa? Deus faz uma vez, faz de novo. Não acabou o estoque de soluções de Deus não, irmão. Deus tem mais poder para levantar do que o diabo tem para derrubar. O diabo pensou em uma arma forjada para acabar com tua vida. Deus tem 500 soluções para uma do diabo. Porque se para o diabo fugir, a Bíblia diz que Deus cria 7 caminhos para te prover no mínimo 14. Porque tu não é o capeta. Eu disse para Deus, para o diabo fugir são 7. E o Senhor só vai achar uma poltrona?
Ache outra. Cheguei lá no aeroporto, e aí estava o início da fila, eu cheguei bem cedo, tinha umas 2 pessoas na fila já. Eu olhei para longe, eu vi uma mulher com aquele coisinha da TAP que elas usam, né? Aquele lencinho. Aí eu disse, rapaz, aquela mulher da TAP, Patrícia, vai falar com ela? Aí eu disse, vou não. Aí Patrícia, vai falar com ela? Aí eu disse, eu não vou não, porque ela está conversando, Patrícia, vai falar com ela. Aí eu já percebi a ameaça. Minha esposa é sergipana, você não pode brincar com mulher sergipana. Ela disse, vá agora. Eu disse, eu vou. Cheguei lá, conversei com a moça. Aí eu fiz, moça, eu preciso de uma ajuda. Eu consegui uma... Primeiro disse que minha mulher estava grávida, porque mulher grávida, o favor aumenta, né? Minha mulher está grávida. Eu consegui uma executiva para ela. Mas opa, aqui, seu amigo aqui tá, né? Fiz cara de necessitado, tá repreendido. Aí, necessitado comprando executiva, né? Enfim. Uma necessidade dessa, me dê, papai, né? Aí eu cheguei lá, eu fiz, a senhora pode me ajudar? Ela disse, meu filho, eu trabalho aqui há 28 anos na TAP. Eu digo, se alguém pode me ajudar, é a senhora. Aí ela fez, deixa eu abrir o celular aqui, onde a gente recebe a notificação. Ela abriu, me mostrou. Eu disse, senhor, me perdoe. Abriu aqui, tinha assim, considerar lotado. Aí ela fez, eu sou a funcionária mais antiga aqui, eu estou te dizendo que não tem jeito. Tu acha que eu fui para a fila como? Eu vou viajar de executivo. Eu vou viajar de executivo. É claro que eu não ia ficar triste, porque, enfim, eu estava indo para Paris, né? Para ir para Paris, eu vou até na roda do avião, né? Por mim não dá, né? Vou ficar triste, eu digo, triste eu não vou ficar, que eu estou viajando. Mas eu vou de executivo. Quando eu estou na fila, 2 pessoas na minha frente, aquela funcionáriazinha vem rodando lá no fundo, passando longe. Aí, quando ela passou por longe, aí eu olhei para ela, o Espírito Santo falou, ela conseguiu para você. Aí eu disse, bom, ela está vindo aí, ela conseguiu. Conseguiu como? Ela disse que não tinha, eu digo, fique na sua. Quando ela chegou, ela conversou com um rapaz, apontou para mim assim, irmão, eu já estava aqui assim já, ó, né? Eu sou meu assembleano também, né? Metade assembleano, metade verbo, assim, né? Aí, eu tava... Aí você foi muitos anos obreiro, irmão, você fica ligado, você não fecha nem o olho para orar, você tem medo de alguém se manifestar. Quem já foi obreiro aqui, não é verdade? Obreiro fica de olho aberto, não, pastor? Obreiro de olho fechado é barril. Ei, o apóstolo sabe o que eu estou falando. Que obreiro fica orando aqui, ó, de olho aberto. Se alguém manifestar, você não? Ok, nada a ver com a mensagem. Aí ela tá, porque eu estou empolgado com o testemunho, eu sei o que Deus vai fazer na sua vida, meu irmão. Eu sei o que Deus vai fazer ainda esse ano na sua vida, meu irmão. Eu estou te contando o testemunho, porque o testemunho de Cristo, de acordo com o Apocalipse, é o espírito da profecia. Não ouça meu testemunho, não. Receba o meu testemunho como palavra profética para a sua. O testemunho é o espírito da profecia. Aí, ela chegou e fez, chama ele ali. Aí me chamou, aí eu fui, ele fez assim, é você que está com a mulher grávida? Eu fiz, isso, temos uma executiva para você. Eu digo, é essa aí que eu quero, meu filho. Aí ela fez assim, você me procura. Aí eu fui lá, encostei, eu falei, minha filha, a senhora não sabe como você foi usada por Deus. Porque a senhora estava aqui. Aí ela fez, porque eu sou muito experiente. Aí eu quase digo, e humilde, né? Mas aí, ela fez assim, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu trabalho aqui há 28 anos. Sabe aquele lugar onde eu estava ali? Eu saí daquela porta. Em 28 anos. Eu nunca entrei por aquela porta. Eu nunca estaria naquele lugar. Você viu de onde eu saí a segunda vez, lá distante? É por aquele lugar que é o nosso acesso. Mas hoje, eu estava dentro da sala. Eu disse assim, eu vou sair por aquela porta. Ei, olha a abelha sentindo meu cheiro. Olha a abelha sentindo meu cheiro. Ela fez, só pode ter sido um milagre. Eu fiz, minha filha, eu sou um crente, uma planta enxertada. E outra coisa, vai logo dizendo qual é o desconto aí, que eu não vou pagar 100%. E eu poderia te contar testemunho após testemunho, testemunho após testemunho. Uma das outras razões pelas quais a enxertia é feita é para livrar a planta de marcas e características do passado. Não sou eu mais quem vive. Não sou eu mais quem vive. Samuel não está vivo, Samuel está morto, enterrado pelo batismo. Aquele que ressurgiu, a Bíblia diz, que se uniu a Cristo é um só espírito com ele. E a última característica, e agora eu concluo. Fique na sua que é 8 horas ainda. O bispo vai me perdoar. Eu vou voltar para casa amanhã de manhã. Só vou voltar. Quando é que eu vou voltar mesmo? Fecha logo a agenda. Dezembro.
Aleluia. Mas vou para Recife também. O apóstolo já me chamou, glória! Vai ser forte. Último texto que eu vou ler. Romanos 11:16. E se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também o ramo vai ser. Se porém alguns dos ramos foram quebrados e você, oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos, porém se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, é a raiz que sustenta você. Sabe o que esse texto está querendo dizer? Que a vida que eu tenho é a vida da raiz. Quem é a raiz? Cristo. Pergunta: Cristo, a raiz, é enferma? E você que é enxertado? O sangue é o dele. A vida é a dele. Eu declaro o sangue de Cristo, irmãos, que está misturado ao seu, expurgando toda a obra do diabo. Renovando o seu sangue, nenhuma célula sua vai se rebelar. Não haverá cancerígenos entre nós. Não haverá tumor, nem maligno, nem benigno. Não haverá, não haverá, não haverá. Eu declaro a vida da seiva te tomando do alto da cabeça até a planta dos pés. Porque se a raiz é curada, assim também os ramos são. Jesus é santo, então a raiz então o ramo é santo. Agora tu vai gostar dessa. Jesus é próspero. Se você está enxertado na videira, a vida que você tem é a vida na fé da raiz do Filho de Deus. Fica de pé, deixa eu orar por você. Porque uma das coisas que libera o plano de Deus para a nossa vida é a consciência. A consciência das verdades bíblicas. Você hoje está consciente que você foi enxertado. Você está dentro de Cristo. Por causa disso agora, eu declaro que tudo que você precisa para virar esse ano, com todas as suas contas pagas, com a sua conta no azul, não haverá falta de nada. Eu declaro Deus se mostrando tão forte, tão próspero, tão El Shaddai na sua vida e no seu ministério, que não haverá falta de nada. Comece a orar.